Olá, meus amigos e amigas do canal Isaías Neres. Hoje, 4 de outubro de 2020, estamos aqui na Praça da Cultura, na cidade de Buriticupu. Fica bem no centro da cidade. É uma praça que foi, na época, criada por um dos coordenadores, ou por que não dizer, pelo pioneiro, o Dr. Boalô Dantas Vanderlei Filho. Foi aqui onde ele iniciou a construção do Palácio Maracajá, que abrigaria o governador Pedro Neiva de Santana durante a sua permanência no projeto de colonização. Então, meus amigos, nós estamos contando essa história da colonização de Buriticupu. E nesse vídeo nós vamos entender como foi que surgiu essa ideia de criar um projeto de colonização aqui na pré-Amazônia maranhense, no oeste do estado do Maranhão. Então você vai entender o porquê da criação do projeto de colonização, que a ideia surgiu lá no governo José Sarney e depois executada pelo governador Pedro Neiva de Santana. Tem todo esse precedente histórico que nós vamos contar nesse vídeo. Já contamos uma parte da história de Buriticupu desde a chegada em 1650 dos índios Guajás. Depois nós tivemos um outro vídeo mostrando como foi a chegada dos índios Guajajara em 1941. E agora vamos contar a história da colonização do projeto pioneiro de colonização de Buriticupu. Esse jovem município que cresce bastante, que se desenvolve no interior do estado do Maranhão. A história de Buriticupu durante a colonização. A ideia da implantação de um projeto de colonização surgiu devido a um alto índice de trabalhadores rurais que se encontravam excluídos do processo produtivo e também pela existência de uma grande quantidade de terras devolutas do estado. Em todo o estado do Maranhão, boa parte dos homens e mulheres que haviam chegado de diversas regiões do nordeste do país viviam em situação de semi-escravidão. Essas pessoas não suportaram o período de seca no Nordeste ocorrida em 1964. Assim, milhares de pessoas migraram para o Maranhão, porque sabiam que o clima era bom e as terras eram boas para a agricultura. Mas como não existia terra para esse povo, muitos passaram a sobreviver apenas da colheita e da quebra do coco babaçu. José Sarney encerrava o seu mandato com alto índice de analfabetismo e com milhares de pessoas passando fome. Ele governou Maranhão entre o período de 1966 a 1971. Foi o período de maiores mazelas na história. Os maiores problemas nos indicadores sociais eram atribuídos à falta de terra para os trabalhadores rurais desenvolverem a agricultura. O projeto de colonização durante o governo Pedro Neiva de Santana. Era março de 1975. Iniciava o mandato do governador Pedro Neiva e, diante de tais circunstâncias, ele passou a receber muitas cobranças, principalmente relacionadas à distribuição de terras para os trabalhadores rurais. Assim, em caráter de urgência, foi criada a Comarco, Companhia Maranhense de Colonização. Essa empresa cuidaria da implantação de um projeto de colonização para atender parte daqueles trabalhadores rurais. E agora, aonde implantar o projeto de colonização? O governador tratou logo de determinar a conclusão do levantamento da área de terras devoluta do estado do Maranhão. O projeto de colonização ocuparia uma área localizada na região de Santa Luzia, entre os municípios de Grajaú, Imperatriz e Amarante. Após concluir os estudos dos solos da região, a Comarco constatou imediatamente a aptidão daquelas terras para a agricultura. Os engenheiros agrônomos e técnicos da companhia que visitaram a região levaram boas informações da área ao governador. Enquanto uma equipe preparava o terreno, construindo as devidas instalações, outra percorria o interior maranhense, cadastrando trabalhadores rurais que se encontravam sem um pedaço de chão para produzir. Médicos da Secretaria de Saúde do Estado e assistentes sociais da própria Comarco realizavam o cadastramento dos candidatos a colono.
era necessário cuidar com urgência da retomada da construção da rodovia MA-74 para garantir a chegada dos colonos. A mesma havia sido paralisada em 1969. Para comandar a equipe de topografia da estrada, foi contratado um homem de destemida coragem, chamado de Raimundo Polícia. Esse era um grande caçador da região que conhecia como ninguém a topografia local. Durante os trabalhos da linha de frente, Raimundo Polícia matou diversas onças. Nessa foto, ele exibe a pele de uma das feras que ele matou. A pavimentação da rodovia MA-74 ocorreu em ritmo lento, em razão das fortes e constantes chuvas que caíam na região naquela época. Mesmo assim, no dia 15 de outubro de 1974, era inaugurada, passando a ser chamada de BR-222. Essa estrada foi construída pela empresa Mendes Júnior e também pela empresa EIT. Para o andamento do projeto de colonização, o governo do estado estabelecia parceria com o governo federal, através do presidente Médici, o qual liberou 100 milhões de cruzeiros. Tais recursos estavam previstos para serem aplicados na construção de estradas, escolas, hospital, posto de saúde e outras instalações. Os candidatos a colonos vinham de todos os cantos do Maranhão e possuíam níveis culturais e tecnológicos bastante primitivos. O nome do projeto ganhou o mesmo nome do rio que banha a região, Rio Buriticupu. Assim, o empreendimento passou a ser chamado de Projeto Pioneiro de Colonização. Para administrar o projeto, o governo escolheu, com muito critério, um engenheiro agrônomo chamado de Boalô Dantas Vanderlei Filho, um jovem paraibano recém-formado. Depois de ter recebido a missão de administrar o projeto, o Dr. Boalô voou para Buriticupu para visitar pela primeira vez o local previsto para a implantação do empreendimento agrícola. Ele já sabia da existência de uma pista de pouso que havia sido construída em 1972 no meio da floresta que circundava Buriticupu. Naquele período chovia bastante e, após ter realizado o reconhecimento da área do projeto, chegava o dia de retornar a São Luís. No entanto, a aeronave não conseguiu decolar devido à pista de barro que estava bastante escorregadia. Assim, ele teve que amarrar a aeronave em uma árvore para ganhar velocidade. E em seguida ele cortou a corda e seus amigos viajaram e Boalô permaneceu por mais de 18 dias em Buriticupu enquanto diminuísse as chuvas. Durante os 18 dias, ele sentiu a necessidade de erguer uma casa de palha de Anajá para se abrigar. Dessa forma, ele e mais 4 operadores de motosserra, Raimundo Pinto, Francisco Peteca, Satilo e Gavião, foram os responsáveis para fazerem a primeira casa da localidade. Em seguida foram feitas mais 8 casas naquelas imediações onde atualmente está o bairro Buritizinho. Porém, Boalô chegou à conclusão de que lá não daria para instalar a sede do projeto, por falta de espaço. Para um posterior crescimento, assim Boalô escolheu outro lugar. O lugar onde seria implantada a agrovila é onde hoje está a sede do município. Em seguida seriam construídas edificações como o Palácio Maracajá, um armazém de consumo, uma padaria, um restaurante, alojamentos, garagem, hospital, oficina mecânica. Constroem-se cidades nas matas do Maranhão. As estradas foram feitas pela empresa Coderma e Ecol. O suprimento de energia foi feito no primeiro ano através de uma unidade termoelétrica. A partir do segundo ano, porém, passou a ser de responsabilidade da SEMAR. Na época, os postes de iluminação eram todos de madeira. A CAEMA cuidava do primeiro poço da agrovila, que foi perfurado no ano de 1973. Os trabalhadores que haviam sido selecionados recebiam uma autorização para viajar para Buriticupu. Sem essa ordem de embarque, os colonos e seus familiares não poderiam viajar para a área do projeto. Os funcionários da Comarco, na Avenida Castelo Branco, recebiam com muito carinho os colonos que iam chegando a Buriticupu.
No ano de 1972, chegava juntamente com os funcionários da Comarco, Satilo Paulo Rodrigues, Raimundo Oliveira Pinto, José de Castro, conhecido como Gavião, Francisco José da Silva, conhecido como Chico Peteca. E no ano seguinte já estavam na hora de outros futuros colonos viajarem até Buriticupu. O governo do estado era o responsável pelo transporte. O primeiro transporte a chegar a Buriticupu com os colonos partia de Imperatriz a Ceilândia no dia 23 de julho de 1973, por volta das 14 horas. As viagens dos colonos eram bastante sacrificantes. Por ser estrada de chão, algumas viagens chegavam a durar 6 dias. Para a chegada dos colonos, já estavam a postos assistentes sociais lideradas pela doutora Euseni. Eram tomadas todas as providências para que os colonos fossem bem recebidos no ambiente o mais acolhedor possível. Os primeiros colonos criaram e habitaram a Rua de Toro. A primeira rua da colônia era formada por 10 casas. Olha, os primeiros moradores de Buriticupu, o primeiro da primeira casa chamava Satiro, o segundo chamava Raimundo Pereira, o terceiro Luiz Alves de Freitas, o quarto chamava-se Ananias, o quinto Manuel Paciência, o sexto Pacífico Pereira da Silva, da Cunha, e o sétimo Donato Sua Prado, que é eu que estou falando, viu? E o oitavo chamava-se Raimundo Conceição, o nono chamava Edmilson, e o 10º, Luiz Jabuti, que nós chamávamos Luiz Jabuti. Então, encerrou 10 moradores, só tinha 10 casas de Toro, na Rua de Toro. Foram os 10 primeiros moradores que habitamos essas casas. Outras ruas que vieram a ser criadas logo em seguida foram a Rua do Comércio, Liberdade, Caeminha, Alegria, Rua da Mata, Rua da Palmeira, Rua dos Sapateiros, Rua dos Carpinteiros, Rua dos Motoristas, 7 de Setembro, Nível Médio, Nível Superior e Rua da Saúde. A maioria das casas eram de taipas e cobertas de cavacos. O piso era de chão batido, as paredes não chegavam à altura de teto. Eram feitas em regime de mutirão, em grupo de 10 famílias. Depois de concluída a rua, de 10 casas, eram enumeradas e em seguida sorteadas entre os colonos que haviam construído. Ainda em 1973, a primeira serraria começa a funcionar. A mesma pertencia à própria Comarco e foi instalada no segundo núcleo. Quanto às serrarias particulares, a primeira a ser instalada foi a do senhor José Carlos de Oliveira, conhecido como Carrinho. Os fatores que mais contribuíram para que muitos escolhessem Buriticupu para trabalhar foi, sobretudo, por saberem dos incalculáveis recursos florestais existentes na área. A primeira visita do governador Pedro Neiva ao projeto de colonização ocorreu no mês de setembro do ano de 1973. Ao chegarem, o governador e sua comitiva iniciaram de imediato as visitas aos setores administrativos da Comarco. Em seguida, realizaram as vistorias das obras em andamento. Ficaram admirados com o clima agradável proporcionado pelo Bosque Maracajá e pelo conforto aconchegante da casa feita para hospedar o governador e sua equipe, mais tarde conhecido como Palácio Maracajá. Ainda no ano de 1973, a Comarco instalou na colônia um posto de combustível com o objetivo de abastecer toda a frota utilizada no projeto. Mais tarde, esse posto seria repassado a uma empresa particular. Os primeiros meios de comunicação na colônia foram o telégrafo, em 1974, e uma rádio comunitária que surgiu em 1975. Um colono chamado Raimundo Leite montou no povoado P1V4 a rádio, a qual era chamada de Aparecida Ondas Tropicais. A educação. A educação em Buriticupu sofreu grandes consequências pelo descaso do governo. O projeto de educação elementar teve início no ano de 1973. O prédio foi construído em madeira e barro.
localizando-se a Rua do Comércio, esquina com a Rua da Liberdade. A primeira professora daquela nova instituição educacional foi a senhora Regina Nicásio Aguiar. A saúde. Deu-se início à construção de um hospital com estrutura de unidade mista. O primeiro médico a trabalhar em Buriticupu foi o Dr. Genésio Rego. No mesmo período vieram outros médicos como Dr. Antônio Rafael, Sérgio e Severino. As igrejas. Não demorou muito para que os colonos tivessem assistência religiosa. Ainda em novembro de 1973, veio pela primeira vez um padre a Buriticupu, o padre Afonso de Caro, um jovem italiano de grande dedicação. Ele seria também o primeiro padre a celebrar uma missa em Buriticupu, o qual permaneceu na região até o ano de 1976. A primeira igreja evangélica a ser fundada em Buriticupu foi a Assembleia de Deus, cujo fundador foi o pastor Antônio Arnoldo, o qual chegou em março de 1973. A primeira pessoa, membro da igreja, foi o senhor Delmo Bonfim, e o primeiro dirigente daquela igreja foi o senhor Pedro Alves. Relacionado a esporte, ainda não havia nenhuma opção. No fim de 1973, os pioneiros resolveram criar o primeiro time de futebol da colônia, o qual foi chamado de Comarco. O senhor presidente era o colono Moisés Medrado de Assis. Com o projeto de colonização já implantado e chegado o fim do mandato do governador Pedro Neiva, ele deixou o governo no dia 15 de março de 1975. O projeto de colonização no governo Nunes Freire. Oswaldo da Costa Nunes Freire era agora o governador do Maranhão. As expectativas por parte dos colonos eram as melhores possíveis. No entanto, foi uma terrível decepção. O projeto ficou completamente parado. Em 1974, os colonos criaram a ARP, a Associação Recreativa do Projeto Pioneiro. Nunes Freire chegou a criticar, inclusive, a construção do hospital e também a ampliação da rede elétrica. A segurança, na época, o sargento Furrupa. Veio assumir a segurança do projeto o terceiro sargento da Polícia Militar, Luiz Monteiro de Souza, conhecido depois por Sargento Furrupa. Esse militar era um homem muito temido. Suas atitudes o tornaram conhecido em todo o estado do Maranhão. O projeto de colonização no governo João Castelo. No dia 15 de março de 1979, João Castelo assumia o governo do estado. Com sua posse surgia novamente a expectativa de melhores dias para o homem do campo. O Maranhão se tornou o maior produtor de arroz do Brasil e Buriticupu era o maior produtor desse alimento no Maranhão. De fato, em seguida, Castelo iniciou o tão sonhado investimento em Buriticupu. Castelo nomeou como secretário do Interior o Dr. Fernando Castro. Ao assumir a Secretaria do Interior em março de 1980, o Dr. Fernando Castro encontrou o projeto de colonização em completo abandono. Fernando Castro nomeia como coordenador comunitário do projeto de colonização o Dr. João Benedito dos Santos. E juntos percorreram as comunidades com o objetivo de buscar soluções para tantos problemas. E assim houve uma melhoria no fornecimento de água na sede e em vários povoados da colônia. Teve melhoria no sistema educacional, inclusive com a construção da Escola Fernando Castro, a qual foi inaugurada no dia 12 de dezembro de 1982. Naquele período, a comunidade resolveu eleger um vereador. Dentre os próprios colonos surgia o primeiro vereador da história, Francisco Gomes Pinheiro. Foi eleito pelo MDB no dia 15 de novembro de 1982. João Castelo também constrói 3 grandes açudes, uma igreja católica, um centro comunitário, o mercado público Ivá Saldanha e um clube social, onde atualmente funciona o mercado municipal. Após uma honrosa atuação como governador do estado, ocasião em que presenteou Buriticupu com um grande projeto, João Castelo se despediu dos colonos com a certeza do dever cumprido. O projeto de colonização no governo Luiz Rocha. Durante o governo de Luiz Alves Coelho Rocha,
o projeto sofreria novamente o descaso, até que ele frequentou bem a colonização, mas não deu a devida atenção à população sofrida. Formada por colonos que, esperançosos, haviam se cadastrados em um projeto que prometia muitas perspectivas boas. Nesse período em que Luiz Rocha era governador, um projeto que também despertou o interesse de muitos agricultores da região foi a implantação de um colégio agrícola para a formação técnica dos agentes. O colégio agrícola foi instalado, mas sequer foi inaugurado, pois antes do evento inaugural, muitos equipamentos foram roubados, e isso acabou inviabilizando o funcionamento do empreendimento. 1983, chegava o fim do projeto de colonização. A bem da verdade, no decorrer do projeto, houve muitos desmandos por parte de muitos diretores daquele empreendimento, como, por exemplo, desvio de verbas, falta de transparência na aplicação dos recursos, falta de prestação de contas. A mudança do plano original do projeto também inviabilizou o mesmo. Enquanto isso, os grandes grupos econômicos que haviam se instalado na região possuíam terras com farturas de mananciais. Por outro lado, os colonos foram localizados em áreas desprovidas de recursos hídricos, ou seja, totalmente em regiões secas.